Olá, amigos e amigas. Uma ótima noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui na sala de estudos Joana de Ângeles para a gente estudar, continuar o estudo dessa obra intitulada com o nome de Boa Nova. Foi uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e a gente está aí no capítulo Velhos e Moços, será aquele que a gente vai tratar hoje. Vez sim, vez não, estamos eu e o irmãozinho aí juntos. Hoje apenas eu que me farei presente, né? Mas no próximo estudo possivelmente vai estar ele para continuar no estudo dessa obra. Vamos cumprimentar a mãezinha Márcia, que se faz presente conosco com alegria ter aqui a senhora. Sinta-se abraçada e acolhida. A Ana Karine, a Vânia, enfim, todo mundo que for chegando, sintam-se todos abraçados. O nosso intuito aqui é criar um espaço de estudo que a gente possa juntos aprender. Vamos, para a gente começar a leitura e os comentários, vamos primeiro fazer uma prece. Como de costume, aqueles que se sentirem à vontade. E, ó, boa noite, benzinho. Chegando aí também. Vamos fazer uma prece. Mestre amigo, nós aqui nos encontramos humildemente para rogar a sua proteção e a sua bênção. Se possível, nos ajude nesse encontro, que encarnados e desencarnados, a gente tenha condições de partilhar dessa boa nova, essa boa notícia. Que os bons espíritos nos ajudem a extrapolar o campo da compreensão puramente intelectual e que a gente possa sentir em nós a luz da verdade, a nos clarear o raciocínio e o sentimento, dando-nos força e condições para prosseguirmos em frente na trajetória evolutiva. Sabemos, Senhor, que nunca nos desamparará. Se possível, mais uma vez, esteja conosco. Que assim seja. Boa noite, Glória. Boa noite a todos e todas, aqueles que não se manifestaram, mas que estão aí com a gente. Sintam-se todos cumprimentados. Hoje, como eu disse, nós vamos ler o capítulo Velhos e Moços. Vamos pegar aqui para a gente acompanhar todo mundo junto. Vamos ver quem que é o personagem da vez que vai fazer parte. Olha, a Kátia chegando, a Kelly, pessoal do NEP em peso. Coisa boa. Sintam-se todos abraçados. Muito feliz pela presença de vocês. Eu acho que não é possível. De vez em quando, eles costumam dar uma o StreamYard costuma não deixar compartilhar a tela do Kindle. Ô, papai do céu. Ajuda nós. Vamos lá. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Só um minuto, gente. Boa noite, Lourdes, também aqui com a gente. Vamos ver agora se dá certo. Janela. Agora sim, que benção. Isso. Então, ó. Vamos colocar aqui. Isso.
Vamos ajustando, vai dar tudo certo. Então vamos lá. Nós vamos estar estudando, ó, o José está aqui. Boa noite, José. Boa noite, Salete. Hoje a gente vai estar estudando esse capítulo, que eu particularmente gosto muito dele, porque é um capítulo que nos vai ajudar a pensar a respeito das nossas concepções em relação à idade, mas não puramente a questão da idade, mas a mentalidade. A gente vai ter como personagem central nesse capítulo o Simão, conhecido como o Zelote. Só que a gente vai conhecer talvez uma face menos divulgada desse coração, porque quase sempre esse discípulo ele é comentado, né, dentro da seita que ele fazia parte da época de Jesus, os Zelotes, uma seita ultranacionalista que empunhava armas, apoiava um espírito mais revolucionário e tudo mais. Aqui a gente não vai ver esse Simão zelote, agressivo ou, né, desejoso de romper com estruturas sociais e políticas, não. A gente vai ver um coração trazendo questões curiosas que faziam parte do cenário ali da Boa Nova, do cristianismo nascente, que é o colégio apostólico. Jesus ele escolheu um grupo bem seletivo, isso quer dizer, né, no meio da turminha ali tinha gente, né, de formas diferentes de pensar, diversas idades, beleza. Então vamos ver o que nós vamos poder aprender aí nesse capítulo. Diz Humberto de Campos o seguinte: não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Então, aqueles mais jovens, quem que a gente poderia citar, né, que tinha uma idade aí mais é, ali na juventude, no início dessa vida adulta. A gente pode falar de João Evangelista, de Tiago Maior, né? Ambos os filhos de Salomé, de Zebedeu, eles tinham uma idade menor em relação aos demais, né? Né, observando Simão Pedro, tinha esposa, tinha família, a gente tinha alguns corações que, né, estavam solteiros e por isso, né, uma disposição muito grande. E nesse palco intergeracional, Jesus estava ali lidando com essas experiências que eles viviam. Cada idade da experiência humana talvez imponha-nos reflexões, convide-nos para algumas lições que são muito próprias. A infância tem a sua validade, a juventude tem a sua importância, a vida adulta, tanto quanto o ancião ou a anciã, esses corações todos, né, devem ser enxergados, essas fases, esses ciclos, esses períodos, como instantes fundamentais para a construção e o aprimoramento da alma imortal, que evoluindo, vale-se das formas, vale desses estágios, vale-se desses momentos para construir aí experiências que dizem respeito. Fique à vontade todo mundo, quiser ir trazer suas contribuições a respeito desse capítulo, vai ser de muita valia. Pois bem, então tínhamos entrechoque de opiniões. Uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro, e no meio disso tudo, né, a efervescência dessa juventude, a energia daqueles que estavam chegando dispostos a trabalhar e a cooperar. Muita vez, o secto humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Então, vamos, né, observando que o grande ponto das discussões era em relação ao futuro. O que seria feito, deixaria de ser feito, a posição de cada um, essas perspectivas de futuro, elas vinham à tona. E vamos pensar, para quem está mais do lado de lá do que do lado de cá,
é justo que essas perspectivas de futuro elas assombrem, porque enquanto uns vão, né, ter condições, se a gente pensar na lei natural da vida, de fazer parte, outros vão ser chamados a tornar o mundo espiritual antes. Enquanto, diz Humberto de Campos, Pedro e André se punham a ouvir os companheiros, com ingenuidade dos seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Então, a ele, né, o João Evangelista, já propunha-se a pensar nos desdobramentos daquelas tarefas que ali eram sediadas. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento da sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Então, nós temos aqui sinalizado para a gente quais eram os discípulos mais jovens: João, Tiago e Tadeu. Eu chuto, né, não está aqui fazendo menção à idade, perdão, mas o mais novinho era João. O João Evangelista era o caçula da turma, e aquele que foi convidado desde pequeno, né, assim, na introdução da sua juventude ali, saindo, né, da pré-mocidade, caminhando para a juventude, e ele vai ser o último apóstolo a permanecer junto. Então é algo bastante, né, curioso da formação desse colégio apostólico, em que Jesus traz pelo menos 3 jovens para compor. Eram 12, então é um número significativo. Um quarto a gente tem aí. Aqui a Cristiane chegou, está desejando boa noite, Cristiane. E aí eles, de maneira uníssona, diziam, né, somos jovens, iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Esse espírito, essa energia que deve vigorar na juventude, mas que ela é muito importante para além da juventude. Esse vigor, essa vitalidade, essa disposição de serviço, ela é algo assim, é fundamental, porque às vezes no processo de envelhecimento, em alguns instantes, não só o corpo ele vai sofrendo os processos naturais da ação do tempo, os cabelos brancos vão chegando, os ciclos vão desaguando-se, o movimento já vai reduzindo, né? A velocidade vai ficando menor, mas às vezes a alma experimenta também um estado de melancolia, um estado talvez de maior retraimento, e nem sempre consegue conservar o brilho nos olhos, a disposição de caminhar, seja pelas enfermidades que vão chegando. E a gente, né, até pensando no lugar do idoso que na nossa sociedade atual, por mais que se a gente for olhar na pirâmide etária, o Brasil, né, ele tem aí um número muito expressivo de pessoas que estão aí acima dos 40 anos, e mais ainda, quando a gente pensa nas perspectivas, a gente tem um número muito considerável de pessoas caminhando para esse envelhecimento, graças à longevidade, mas a forma com que a gente lida ou enxerga as pessoas que já avançaram na idade, infelizmente, ela é marcada por algumas limitações. A gente ainda vê ideias, né, do idoso enquanto um ser descartável, porque agora ele não faz nada, ele dá trabalho, né, ele não vai gerar, né, nenhum efetivo progresso no ambiente, agora ele vai precisar de atenção. Diferente da criança que também está em condições análogas, né? Mas a criança vai crescer, ela vai se desenvolver. Então, muitas vezes, o lugar dessa pessoa mais idosa vai se tornando assim, tanto que descartável. Ela vai perdendo o seu espaço, a sua voz, a sua vez, né? Às vezes a família ali já vai deixando num quartinho aquela coisa, sem levar muito em consideração o que quer, deixa de querer, porque vai sendo visto como um fardo.
aí as famílias estão num ritmo muito grande, e acaba que essa pessoa mais velha, ela vai sendo colocada para escanteio, sem perceber, a gente vai tirando ela do campo da afetividade, né? Infelizmente, muitas famílias, casais, vamos dizer assim, que às vezes quer aproveitar, né, para viajar essas coisas, né? E naturalmente é um anseio muito respeitável, mas aí esse idoso, né, é o pai, é a mãe, que precisa ser cuidado, que precisa ser amparado, eles vão sendo vistos assim até como um fardo, como um impedimento, porque eles não permitem ali, né, o aproveitar de determinada liberdade e tudo mais. Pois bem, né, feita essa consideração, esse apontamento social, voltemos aqui à nossa lição. A gente vai ter esses jovens, mas em contrapeso a esses jovens, com esse vigor, com essa energia, a gente vai ter um outro cenário também. Tão logo, diz Humberto de Campos, o mestre permitisse, saíram da Galiléia, pregariam as verdades do reino de Deus, naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Então a gente vê esse sentimento dessa juventude, né, nessa energia, nessa disposição de serviço, até esbarrando-se em algumas questões, talvez mais difíceis, supunham-se os únicos discípulos habilitados. Isso aqui é um risco, né? A gente excluir o outro do processo ou não considerar as pessoas fazendo parte da questão. Mas a bem verdade, por exemplo, né, se a gente observa hoje a juventude presente, a gente, né, vê uma mentalidade um pouco aberta, menos preconceitos, só que não nos coloca, né, em nenhum momento o fato de ter uma mentalidade mais renovada, preocupações ambientais, né, um respeito maior à questão da diversidade, uma atenção às causas sociais, às desigualdades e tudo mais. O fato dessa mente mais aberta não nos coloca como exclusivos, únicos, ou seres apartados do processo de aprendizado, porque, né, todos nós temos aí as nossas dificuldades, a gente tem orgulho, tem egoísmo, né? Enquanto jovem, a gente tem um tanto de trem que a gente precisa ter atenção também. Mas existe esse vigor, existe essa disposição que os discípulos, aqui nesse momento, sobretudo esses três, estavam mostrando, muito dispostos, né? Se a gente olha o capítulo anterior, a luta, né, contra o mal, a gente vê esse Judas Tadeu citado aqui, ele querendo combater as trevas e tudo, então é um engajamento, assim, um protagonismo bastante evidente, né? Eles queriam porque queriam. E Jesus, de certa forma, né, compreendia eles ali naquele processo. Observemos, né, que do mestre para com a juventude não existiu impedimentos. Não, em nenhum momento Jesus chancelou tudo quanto, pois esses três discípulos queriam fazer, como acontece naquela passagem, eles estão na última viagem de Jesus em direção a Jerusalém, estão partindo ali da Galiléia em direção a Jerusalém e eles vão passar pela Samaria e os samaritanos não vão acolher o Cristo. E aí o João e o Tiago, os filhos do trovão, com o temperamento mais é, impulsivo, eles vão dizer, né, Senhor, quer que façamos descer fogo dos céus em, a esse povo? E aí Jesus vai dizer, olha, a minha missão não é essa, não é a gente destruir, mas antes a gente resgatar, a gente reconstruir o coração humano, aqueles que estão no campo maior de necessidade. Então, Jesus ponderou e muito bem essa energia, essa força que eles traziam, trazendo
é o ponto de reflexão. A tarefa não é lutar contra ninguém, não é se colocar acima de ninguém, mas é ombrear ali a caminhada e auxiliar, apoiar o outro. Por longas horas questionavam, vamos lá, questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens. Então, estão dizendo assim: olha, tem mais disposição, mente mais aberta, né? A gente está com tudo, né, para poder seguir o serviço da Boa Nova. E pensavam consigo: olha as ideias, né, que estavam ali nos bastidores. Que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família encarcerado nos seus pequeninos deveres? Como é que vai confiar responsabilidades a Simão Pedro, sendo que, né, a vida dele é muito limitada a um determinado campo de obrigação? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? Mateus, o Levi, trabalhava na coletoria, para ele seria um pouco mais complicado, né? E vamos imaginar assim, trabalhador CLT, vai ficar muito difícil numa viagem, pedir folga, férias, enfim, para ele ter condição de realizar. Isso aconteceu mesmo com os discípulos, nem sempre era possível o deslocamento de todo mundo junto, né? Jesus ia saindo com aqueles que dava certo. Se a gente observar, assim vai acontecer. O Simão Pedro, como era autônomo, muitas vezes ele tinha um pouquinho mais de liberdade, né? Mas o Mateus ali, que estava prestando serviços para Roma, seria um pouquinho mais difícil para ele. André e o irmão os escutavam despreocupados. André e o Simão Pedro, né? O irmão de André é Simão Pedro. Os escutavam despreocupados. Então, né, viam ali Judas, Tadeu, Tiago e João no empolgamento, no entusiasmo, e eles caminhavam assim, tranquilos, sem, no entanto, comentar a questão. Entretanto, né, Simão, mais tarde chamado O Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Então, toda aquela disposição de juventude chegava nele e ele ficava um pouco baqueado, né? O coração ficava assim, não muito bem. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do evangelho do reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no rumo da vida. Observemos aqui, né, a, a metáfora que o Humberto de Campos nos insere. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha. O Humberto de Campos está dando aqui, para a gente que gosta de estudar o Evangelho, ele está dando um start, né? Fazendo um paralelo entre o tipo, né, psíquico do Simão, o Zelote, que não é o Simão Pedro, é também pescador, mas não é Simão Pedro, e uma imagem, o descer de uma grande montanha. No Evangelho, essa imagem, esse símbolo, né, a gente vai ter tanto a questão da subida quanto da descida, eles são muito importantes. A figura do monte, é, o subir é o elevar a vibração, é o conectar-se com as esferas superiores, é o estar vinculado aos ideais mais nobres. É esse momento que a gente, mesmo estando na Terra, a gente busca essa veiculação com os céus. Mas o descer, ao contrário, né, muitas vezes pode representar, em alguns casos, a queda do nosso padrão vibratório. Porque
Às vezes, essa descida nossa, né, do monte, ela representa aqueles momentos de fragilidade, e aqui a gente está percebendo ele desanimado, um pouquinho desanimado, a alma um pouco triste. E é muito curioso porque vai ter uma outra imagem interessante para a gente no final desse capítulo, que a gente vai perceber uma outra personagem que a gente vai poder evocar pensando na história do Simão Zelote. Mas vamos continuar. E aí, teve um dia, né, trazendo no coração esse sentimento de tristeza, de melancolia, ele vai resolver, né, se apresentar ao Cristo e Jesus vai conversar com ele. A primeira coisa a ponderar, né, a Maria Guimarães chegou aí, o Aurino, a Joanice, todos também que estão aí presentes, não se manifestaram, sintam-se abraçados e abraçadas. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? Então, se para ele, Simão, essa questão da idade era tão difícil, pensar no futuro era tão complicado, o que Jesus está propondo? Olha, pensa na idade do nosso pai. Se o fator idade ele é um impedimento para a nossa participação ativa, para a gente se fazer presente no campo de serviço, se esse fator é um problema, ultrapassemos o campo dos nossos cálculos. E se fôssemos contar o tempo, na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Se a gente fosse realmente compreender o cenário efetivo, né, do espírito imortal, se a gente fosse ultrapassando o campo das aparências, perceber o coração humano nas suas experiências, quem seria o mais velho de todos nós? Então, Jesus desloca inicialmente essa questão. Quando a gente vai no Evolução em Dois Mundos, né, a André Luiz vai nos dizer o seguinte, que dos círculos ali primários da evolução até a condição do ser, do indivíduo individualizado, do espírito no processo de individualização, vão ser cerca de 1,5 bilhão de anos. Ou seja, nós podemos dizer que pelo menos mais de 1 bilhão de anos nós trazemos no currículo. Então, a questão, né, não é de referência orgânica, isso não serve de grande suporte para a gente avaliar a nossa experiência de vida. A vida, diz Jesus, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa, uma árvore. Então, Jesus está fazendo aqui, né, uma comparação. A infância é a ramagem verdejante. O que seria essa ramagem, né? As folhinhas verdes que vão surgindo. A mocidade se constitui das suas flores perfumadas e formosas. Então, na infância a gente começa a apresentar alguma coisa, mas na mocidade há o florescimento. Mas a velhice, a gente poderia considerar, como Jesus está dizendo aí, é o fruto da experiência e da sabedoria. Porque no fundo, representa o momento da reflexão, o momento da introspecção, é um momento de avaliação de si mesmo, porque ao mesmo tempo, essa idade avançada, né, já prenuncia um novo ciclo a se desaguar, fala, né, de um trânsito, né, a velhice é um trânsito entre a, o momento, né, de estabelecimento, de energia, de pulsar de vida na Terra, e o retorno ao mundo espiritual, da mesma forma que a juventude, essa travessia entre a infância e a vida adulta, a gente pode, ou a infância, é o trânsito entre os dois mundos, a realidade espiritual, né, e a gente aqui na Terra, a gente pode considerar essa velhice
como já o fruto, ou seja, a concretização daquilo que a gente foi edificando ao longo do tempo, a edificação daquilo que a gente foi fazendo. É um momento de colheitas, né? A gente não precisa desencarnar propriamente dito já em si, para entender mais ou menos como é que foi a vida. Se a gente começa a olhar com mais atenção e ver ali as experiências, o que sucedeu, dá para a gente compreender melhor a nossa situação ao longo do tempo, das experiências, como tudo foi se dando. E aí, Jesus vai continuar nessa questão da metáfora. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Ou seja, há espíritos que retornam para o mundo espiritual pequenos. Né? As desencarnações em tenra idade, conforme os espíritos vão trazer no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Há jovens que também são convidados a tornar ao mundo espiritual, que acabam não conseguindo seguir adiante. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso, né? A gente conseguir avançar nessas experiências, e poder colher ali reflexão, poder colher amadurecimento é fundamental. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Enquanto crianças, diante do planejamento espiritual, do projeto que a gente estabeleceu para a gente mesmo, a ramagem, a gente pode dizer que é uma esperança, é um desejo de concretização que começa a se desenhar. A flor, né, é uma promessa. Na juventude, a gente começa a dar os primeiros passos para que as coisas elas vão tomando rumo, vão tomando forma, vão ganhando corpo. Mas no passar do tempo, dessas experiências que vão vindo, ali com a idade um pouco mais avançada, que a gente vai demonstrando que não foi simplesmente de improviso, não foi um desejo de uma hora, né, os objetivos e propósitos, mas foi um roteiro de vida que culminou nessa realização. Só o fruto contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. É justamente, vamos pensar assim, no processo dialético, né, entre aquilo que eu sou, o que eu gostaria de ser, mas o que eu consegui ser, né, é justamente nesse processo dialético que a gente vai compreendendo a grandeza do amor divino, que vai nos convidando a perceber o mistério da vida, o fruto, né, que, na verdade, ele representa o espelho da semente, ele representa o recomeço da trajetória, né? Toda essa imagem que Jesus está criando de ciclos, dizendo, olha, esse momento chegado, ele não é o fim, ele é o recomeço. É preciso, de certo modo, vislumbrarmos que nesse fruto guarda a beleza da vida, que parece um mistério. Tantas pessoas que vão avançando aí na idade, vão vivendo num processo de reflexão, de amadurecimento tão expressivo. E dessas reflexões, né, dessas lições que foram adquiridas com a vida, vão tendo esses frutos para ofertar. Lembrando aqui a experiência do querido Paulo de Tarso, quando ele encontra Jesus, ele estava com mais ou menos, na época, 30 anos. Estava com 30 e poucos, né? Não era exatamente 30. Estava com mais um pouquinho. E aí ele vai encontrar-se com Jesus e ele está disposto a renovar a vida, mudar tudo, e ele quer porque quer anunciar isso para todas as pessoas, e aí ele vai se encontrar com Ananias. Ananias vai acolher ele, né? O Ananias já é um ancião da cidade de Emaús, teve
na crucificação do Cristo, né, colheu algumas experiências, começou a trabalhar e tudo mais, estava muito, né, engajado e já, assim, harmonizado com a atividade cristã. O Ananias vai dar algumas dicas para ele, porque o Saulo, nessa impulsividade, ele vai pela primeira vez a uma sinagoga para pregar o Cristo, e no que ele vai lá para pregar, ele tem uma decepção muito grande. Ele volta triste, nossa, mas as pessoas não entendem o evangelho, ele fica assim muito triste. E aí, o Ananias vai dizer assim para ele: olha, Saulo, é muito louvável o intento que você tem, e eu entendo isso, né? Tá certinho o desejo que você possui. Só que a gente precisa pensar no que o semeador carece, precisa, necessita antes de sair para o seu trabalho. E aí o Ananias ele vai propor o seguinte: a primeira tarefa do semeador, antes de semear, é de recolher frutos, de recolher sementes, melhor dizendo. É de recolher sementes. E aí, né, como que a gente poderia pensar, né, tanto que é interessante esse processo. O semeador que saiu a semear, ele, tem que trazer consigo sementes. Como é que a gente colhe sementes? De, de árvores que já deram fruto, porque é dos frutos que a gente vai podendo, né, recolher aí o material indispensável para a gente prosseguir. Então, em outras palavras, o Ananias estava dizendo assim: Saulo, você quer trabalhar, mas tem outras pessoas que já trabalham antes de você. Aproveita dessa experiência, aproveita dessa construção, porque aquilo que foi realizado antes não pode ser dispensado. É preciso a gente se harmonizar com a atividade. E a beleza da vida está justamente nisso, né? A gente recebe sementes dos frutos de vida de outros corações. Isso vai irrigando tanto a nossa trajetória, tanto o nosso caminho, né? Ah, que a gente não pode perder de vista, né? O Cristo, o verbo da criação, o alfa e ômega, é talvez aquele coração mais maduro que pode nos oferecer do seu trabalho os frutos indispensáveis, e desses frutos do evangelho a gente pode colher as sementes para o nosso próprio processo, para a nossa própria vivência. E aí Jesus considera esse primeiro ponto e continua. Essa imagem, Simão, pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aqui as ramagens e as flores não morrem nunca. Se na terra tem um momento, né, que a infância passa, a juventude passa, né, a gente é chamado a avançar e um momento esse corpo perece, é preciso reconhecermos que no campo da alma, uma vez erguido as ramagens e as flores, a gente continua a produzir incessantemente. A questão é o seguinte, né, cada mundo, como Kardec vai propor, na categoria dos orbes, cada mundo tem uma dinâmica. No mundo primitivo, está cheio de criança. No mundo primitivo, está cheio de criança. No mundo de prova e expiação, a gente pode dizer que está cheio de pré-adolescente e adolescente. Mundo de regeneração é o mundo da maioridade. Os 18 aninhos ali, né, espíritos com um campo de responsabilidades maiores. Mundos ditosos, mundo de espíritos adultos, mentes adultas. E, por fim, nos mundos celestes é o mundo dos anciãos. Cada mundo vai ficando marcado por alguma característica. Mundo primitivo, né, o mundo dessa folhagem.
Mundo de prova e expiação, começa um florescimento. Esse florescimento de tudo, das paixões, das aquisições, daquilo que o espírito tem dentro de si, mas à medida que ele avança, né, ele vai temperando tudo isso na busca pelos frutos, por essas experiências. E ele vai estabilizar-se nos mundos celestes como esse coração que, alcançando a maturidade, né, por completo, ele produz inesgotavelmente. Nos mundos regenerados, se a gente lembrar da parábola do semeador, em que a gente tem, né, quando a semente cai numa boa terrinha, produz 100, 60 e 30. Né? A gente pode dizer que mundo de regeneração é o mundo dos 30 por uma semente. Nos mundos ditosos é o mundo de 60 por uma semente. E nos mundos celestes é onde uma sementezinha produz 100. Então, numa dinâmica assim, curiosa, né? A gente tem essas fases iniciais no processo evolutivo e hoje a gente pode dizer somos crianças que estão saindo aí dessa fase mais infantilizada e a gente começa a dar mostras de uma pré-adolescência, de uma adolescência ainda tão imatura. É um momento que a gente se acha independente de Deus, que a gente quer tomar o nosso rumo, o nosso caminho e tudo mais. Então, Jesus está nos inserindo dentro da preciosidade dessa imagem para nos mostrar, olha, existe esses ciclos ou essas estações na alma humana, no processo evolutivo. E a existência material é só uma horinha nessa construção, nesse caminho infinito do tempo. E aí ele continua. É por isso que vemos aí jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Vai depender, né, do que eles já conquistaram no campo dessas construções, porque quanto mais a alma vai regenerando-se, mais maturidade vai apresentando nesse período de maioridade da consciência. Quanto menos, né, ainda muito marcado pelas impulsividades, a gente vai se tornando essas pessoas que, mesmo com os elevados anos da existência material, nós ainda estamos subordinados a uma mentalidade infantil. Tem, né, muitos de nós, às vezes, o tempo vai passando e a gente não cresce, está com aquelas mesmas limitações, porque não é o tempo que dá maturidade ao espírito. Não é o tempo que faz o trabalho da evolução do espírito. E o tempo é um dos componentes da equação, mas precisa-se de vontade. E às vezes há muitos corações que estão parados faz um bom tempo. Encarna, desencarna, vive todos os ciclos. E o fato do avançar, né, das eras, o avançar das primaveras, não os coloca, né, mais conscientes ou mais lúcidos em todo o processo. Vamos lá, continuemos com Jesus. E aí, o Simão, observando a metáfora que Jesus está dizendo, olha, se Jesus está ressaltando que o fruto é a realização, o fruto guarda o mistério da vida, e o fruto muitas vezes ele é alcançado na velhice, ou seja, num processo de amadurecimento, Simão se anima, né, e pensa, não, então a nossa meta é envelhecer? E aí Jesus vai dizer, não a velhice enferma e amargurada, desculpa, que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Aqui devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem, a beleza da flor, encarcerando o conteúdo divino do mel e da semente. No fundo, o espírito, né, essa árvore por completo, nas suas diversas estações, nos seus ciclos próprios, sem que, no entanto, um seja melhor do que o outro, porque em cada qual deles, né, estaremos subordinados a um campo de lições. Bendito seja essas possibilidades de aprendizado para a alma. Só que o Simão, mesmo escutando tudo aquilo ali, ele estava assim,
um pouco ainda, né, meio marcado por esse retraimento. A verdade, Senhor, diz ele, é que me sinto depauperado, envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então ele estava meio triste, pensando, nossa, tô a ponto de partir, né? Não vai dar tempo de eu fazer parte das atividades e tudo mais. Só que aí Jesus vai ponderar com ele. Mas escuta, Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão envelhecendo agora? Então, vamos pensar o seguinte: Simão é aquele que ouve, esse é o significado dessa expressão. Simão é o que ouve, o ouvinte. Então, Jesus está reforçando a necessidade dele escutar, para ele entender: olha, você, na sua idade, com a sua experiência, tem o seu valor. Por mais, e aí a gente precisa pensar, né? Enquanto juventude, hoje não pode desprezar de jeito nenhum aqueles que estão mais avançados na idade, aqueles que estão na velhice ou na idade idosa, em nenhum momento, porque a nossa tarefa, né, o nosso compromisso não é de nos sobrepor dentre aos demais, mas de trabalharmos juntos, porque conforme Jesus está dizendo, todos esses componentes fazem parte, né, parte dessa grande árvore de vida, que somos nós, né, que vamos amadurecendo, vamos ponderando, vamos refletindo, vamos discernindo. Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Deus, que é o mais velho de todos, né, com a sua infinita inteligência, por acaso poderíamos estar apartados dele? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Ou seja, Simão, né, você está triste por causa que o outro vai ter o lugar dele, talvez você não vai ter. Calma, né? Não preocupa com dar conta de tudo na obra divina. Não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. A questão não é que os jovens têm uma tarefa melhor do que os mais velhos ou do que os adultos. É os adultos, né, uma tarefa mais importante? Não, não é questão disso. Cada um está no lugar que precisa no justo momento para o desenvolvimento de determinados propósitos. E a questão não é fora, a questão é dentro. A questão é dentro. Não te magoes, a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Olha a ponderação linda de Jesus. A flor é a juventude, né? O jovem pode ser o princípio do fruto, ou seja, com o seu idealismo, com sua força, com a sua garra, ele pode ser, né, o desaguar dessa nova realidade possível, mas se não tomar cuidado, ele pode ser o cortejo das ilusões, porque a gente pode precipitar-se, né, pela intensa carga aí das nossas precipitações. A gente precisa ter prudência, porque a nossa precipitação pode ser ruinosa. Às vezes, os nossos excessos eles nos colocam em condições preocupantes, porque a gente acaba não medindo muito bem as coisas. Mas esses excessos não são simplesmente questões da juventude, às vezes são do tipo psíquico daquela alma que acabou, né, desconsiderando a necessidade de disciplina, de limites, porque a gente sabe que, né, é um desafio para almas em determinado estágio evolutivo. Quando te cerque, diz Jesus para ele, o burburinho da mocidade ama os jovens que revelam trabalho e reflexão. Então, é uma dica aí, né, ao pessoal que está na terceira idade ou avançando para ela, né?
amemos os jovens que revelam trabalho e reflexão, que a gente possa ter a capacidade de vibrar com eles, com alegria, com quem está chegando, com quem quer trabalhar, com quem quer fazer, que ao invés de ser o balde de água fria, seja esse amor, esse desejo de colaborar, de se fazer presente, de fazer parte, porque não é uma competição, não vai roubar o espaço, né? A grande tarefa é que é preciso saber preparar caminhos para quem vem depois. Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos inconstantes. Então, né, na casa espírita, muitas vezes, se o jovem ele está dentro de um padrão, abraça ele, mas se ele não está, às vezes ele é deixado de lado. E Jesus está dizendo assim: não deixa de olhar com carinho e com atenção para aquele também que você acha que não vai ter o futuro missionário, essas coisas, porque a gente precisa tomar um cuidado. São crianças, né? Às vezes o outro está numa fase, mas quem olharia, talvez, determinados espíritos na sua juventude e depois com o seu processo de amadurecimento e falar assim, nossa, mas esse coração chegaria aqui? Perdoa-lhes, diz aqui Jesus, perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devessem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não pense que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai, tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Então, o Simão era aquele que estava descendo do monte, é aquele que representa o coração, né, no clima da noite. São todos os símbolos que vão dizendo de apagamento. A gente sabe que, né, a velhice às vezes pode ser considerado das estações humanas, o inverno, esse momento um pouco mais triste, mais solitário, mas perder o vínculo com a espiritualidade, reconhecer, né, que os espíritos continuam ainda assim a trabalhar, a confiar neles, a possibilidade de secundar um esforço maior, um serviço ainda maior, de mais amor, de mais carinho. Então, é preciso que esse coração não perca o brilho, o vigor, entendendo o trabalho divino, né? Que se está ali preparando para aquele coração já mais velho para o retorno, é justo, né? Que exista a disposição de deixar esses frutos que, de algum modo, foram construídos ao longo do tempo. Diz Jesus para ele, eu venho trazer-vos ao mundo a claridade de um dia perene. O Cristo vem trazer elevação dos nossos corações e não decaimento deles. Vem trazer esse dia divino que nos cabe aproveitar. O Simão vai ter ali uma renovação e vai ter duas experiências. Vai conversar com o Tiago Menor. Tiago Menor vai acabar, né, dizendo num determinado momento que ele tá meio velho. E aí, com muito carinho, o Simão, o Zelote, vai esclarecer. Fala assim, olha, Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Então, vai valer-se daquele conteúdo que Jesus trabalhou com ele para trazer aqui o esclarecimento do Tiago. E o filho de Alfeu, o Tiago menor, vai, né, entendendo a advertência, o respeito, né, ao mais velho, reconhecendo quem veio antes. O Tiago, né, vai estar com o coração em paz, não vai sentir, né, ali em nenhum momento prejudicado. E o Simão, o Zelote, ele ainda vai passar por uma outra experiência numa tarde, né? Naquela mesma tarde, ele vai estar à beira ali da praia, possivelmente do Mar da Galileia, e vai ver duas criancinhas inconscientes caminhando meio sem rumo, não tinha ninguém com elas,
E aí ele vai atrás delas, vai pegá-las no colo, né, vai levá-las para a mãe, e percebendo ali depois, né, a possibilidade de ter sido útil, ele vai ficar assim muito feliz por ter devolvido essas criancinhas ao regaço materno. É algo muito simbólico, porque no fundo, ele, na sua experiência, ele estava cuidando daquele, né, que está ali nos seus processos iniciais, uma experiência bastante importante. Ele tinha o lugar dele, enquanto ancião, enquanto alguém amadurecido. E ele vai ter, né, essas duas experiências, o diálogo com o Tiago Menor, o restituimento das criancinhas, das duas crianças à mãe, e aí ele vai ter um sonho, e nesse sonho ele encontra-se com Jesus, e o mestre está agradecendo pelo que ele fez. Ele vai ficar assim muito, mas muito feliz, vigoroso, com a alma assim extraordinariamente renovada por aquelas experiências. E ele vai acordar num determinado dia, na manhã ali, e vai procurar o Cristo. Depois do sonho que ele teve, ele está desejoso de agradecer, né, presencialmente o Cristo. E o que ele vai fazer? Procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Quem que a gente poderia lembrar aí, vamos ver se alguém no chat, essa questão de beijar a veste, de tocar a veste, qual personagem do Evangelho nós temos que fez isso também, né? Vamos ver se alguém lembra aí. Porque existe uma relação, o pano de fundo dessa passagem está relacionado a isso. E aí, vamos esperar, vai que alguém diz, né? O Simão, depois de ter feito isso, ele se sente feliz, né? Agradece por compreender o trabalho, né? A necessidade, o lugar dele. Ele tinha o seu espaço e Jesus vai ponderar. Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus, né? Aí, ó, o pessoal disse aí, a mulher hemorrágica ou mulher hemorroíça era um coração que também procurou a orla da túnica do Cristo, essa fímbria humilde, como, né, no desejo aí de agradecer por aquilo que, de certa forma, haviam recebidos. Não por acaso, talvez, o fluxo de sangue, ele pode ser uma metáfora do quê? Do desânimo, da melancolia, da depressão. Psicologicamente falando, se a gente vai observar esse vazamento de sangue, é quando a gente anda meio triste. Quando a gente anda meio triste, parece que a nossa energia, a gente está fazendo as coisas, a gente está caminhando, mas a nossa vitalidade, ela está indo embora. A gente está perdendo ela. Então, o Simão aqui é essa mulher hemorroíça que, depois de um longo tempo, assim, meio amargurado, meio triste, meio depressivo, ele encontra de novo o sentido de viver. A velhice, essa idade avançada, não pode ser o momento que a gente envolve-se, né? Talvez nesse clima um pouco mais sombrio, não pode ser essa noite ou essa descida do monte, mas o prosseguimento, a sustentação. Porque no dizer de Emmanuel, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. É justo não perdermos de vista, né? Tanto o Simão quanto a mulher hemorroíça ou mulher hemorrágica buscam a orla do Cristo, uma partezinha que para o judeu era muito importante da roupa que eles vestiam, representava a lei. Ambos buscaram a lei. É uma metáfora, como dizer assim, ambos os corações entenderam seu lugar diante da lei divina, o seu posto de trabalho, aquilo que deveriam fazer.
né? Jesus está ressaltando aí a necessidade de ser de Deus, de compreender que Deus confia em nós, no nosso campo de responsabilidades, apesar dos nossos insucessos, né, dos nossos desafios, nosso coração não pode permanecer tão somente numa noite, né? Ele deve brilhar aí para abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Conseguimos chegar ao fim, né, desse capítulo intitulado Velhos e Moços, né, capítulo de número 9 do Boa Nova. É uma lição muito expressiva. A próxima, perdão, né? Próxima é perdão. Vamos finalizar aqui o nosso estudo, agradecendo muito, 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 muito todo mundo que esteve presente, todo mundo que fez parte, todo mundo que esteve juntos. Pacientemente, né? Vamos orar. Mestre querido, nesse momento, estamos aqui para a gente agradecer pela oportunidade de meditar um pouco mais detidamente na tua mensagem sublime, na tua vida que pulsou tão fortemente enquanto aqui estivestes conosco. Hoje, Senhor, foi importante pensarmos no valor daqueles que caminharam já mais do que a gente, aqueles que avançaram na experiência e que amadureceram, conquistando em si mesmo a bagagem preciosa de experiência. São eles, muitas vezes, não só os que organicamente têm um corpinho já com uma quilometragem maior, mas são esses irmãos de caminhada que conseguiram superar mais dores, testemunhos e que podem, e muito, nos auxiliar nos nossos problemas. Às vezes a gente, enquanto moços e moças, criaturas inexperientes, a gente é mais impulsivo, cheio ainda dos nossos excessos, dos nossos desequilíbrios, que a gente possa ouvir mais os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, que a gente possa escutar mais a voz daqueles que abraçaram os testemunhos do bem na terra e além dela, e não desistiram. Por mais difícil que for, né, a estadia deles, eles permaneceram fortalecidos nesse compromisso. Que a gente possa te escutar, Senhor, né, teu coração que guarda a excelência da verdade e do amor, possa nos orientar na nossa experiência ainda seres tão infantis, que às vezes apostamos mais no orgulho, na vaidade, na prepotência, na arrogância, do que ouvir o seu coração maduro, daquele irmão que pode nos dizer bem certamente o que a gente pode fazer. Obrigado, Mestre, por não desistir de nós, por ainda e sempre representar esse sol de vida perene a nos convidar para aprendermos em nós mesmos a descobrir a luz também. Que assim seja. Graças a Deus.